Em 8 de junho de 1985, Marco Aurélio, com então 15 anos, desapareceu quando fazia uma escalada ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Ele recebeu autorização do líder do grupo para buscar socorro para um outro escoteiro machucado. Nunca mais foi visto. A busca durou 28 dias e mobilizou mais de 300 homens. Marco Aurélio Simon nasceu no dia 16 de janeiro de 1970, na cidade de São Paulo. Estava afiliado ao movimento escoteiro, mais especificamente ao grupo de número 240, Olivetanos, também de São Paulo. Estava prestes a se tornar sênior, ramo do escotismo para rapazes de 15 a 18 anos. Em sua última expedição antes de mudar de ramo, viajou com outros 3 rapazes e o chefe do grupo para o Pico dos Marins, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Além de Marco Aurélio Simon, viajaram ao pico os demais escoteiros que compunham a patrulha por ele monitorada. São eles: Oswaldo Lobeiro, Ricardo Salvione e Ramatiz Rom. O quinto integrante da equipe era Juan Bernabéu Céspedes, espanhol natural de Barcelona, que atuava como chefe do grupo Olivetanos e contava então com 36 anos de idade. Era um grupo experiente, acostumados às excursões ao ar livre. O destino da equipe, o Pico dos Marins, é um tradicional destino de montanhistas e praticantes de trekking no estado de São Paulo. Não é, e nem era à época, um local particularmente ermo ou perigoso. Localizado no município de Piquete, na divisa com Minas Gerais, é parte da Serra da Mantiqueira e conta com 2.420 metros de altitude, o que o torna o segundo maior pico do estado, atrás apenas da Pedra da Mina, com 2.798 metros de altitude. O caminho até o cume é longo e tortuoso, exigindo habilidade e preparo físico, mas poucos são os pontos de especial perigo para visitantes experimentados. Não há necessidade do uso de equipamentos de escalada, assim como é sabido que o local não se destina à prática de alpinismo propriamente dito. Ali se pratica a chamada escalaminhada, a mistura de caminhada com técnicas de escalada em nível médio de dificuldade. O grupo chegou à base do Pico dos Marins numa quinta-feira. Na sexta, se dedicaram a diversas atividades e exercícios no local. No sábado, dia 8 de junho, finalmente começaram a escalada rumo ao pico. O grupo partiu em torno das 8h30 da manhã e caminhou por 6 horas até aproximadamente 14h30. Foi nesse momento, quando já haviam passado o Morro do Careca e se aproximavam do Pico dos Marins, que um dos escoteiros, Oswaldo, torceu o joelho. Impossibilitados de prosseguirem a escalada, os rapazes e o chefe optaram por abortar a excursão e regressar ao acampamento base. Marco Aurélio, solícito, se ofereceu para ir na frente. Juan o autorizou, e enquanto Marco Aurélio partia na dianteira, ele e os demais escoteiros tentavam improvisar uma maca. Como as tentativas não deram certo, os 3 se juntaram para transportar Oswaldo por si mesmos, apoiando-os nos próprios ombros. O grupo então já estava dividido. Marco Aurélio partiu munido de um apito, uma faca e um giz. Com o giz marcava periodicamente o número 240, a identificação do grupo escoteiro, em pedras que encontrava pelo caminho. Assim que Juan e os demais desistiram de construir a maca e passaram a transportar Oswaldo, começaram a seguir as marcações feitas por Marco Aurélio. Ao longo de 3 pedras no caminho, encontraram e acompanharam a marcação do número 240. Após a terceira pedra, porém, o caminho se bifurcava. Pelas marcas no terreno, era bastante evidente que Marco Aurélio teria tomado o caminho da esquerda. No entanto, segundo Juan, esse seria o caminho mais tortuoso e com mais obstáculos. E antevendo a dificuldade de atravessá-lo com Oswaldo aos ombros, decidiu tomar o caminho da direita. Os demais escoteiros questionaram a decisão, mas o chefe acalmou-os, garantindo que os caminhos se cruzariam e eles encontrariam Marco Aurélio mais adiante. O encontro, no entanto, jamais ocorreu. O caminho escolhido por Juan revelou-se muito mais longo, custando ao grupo nada menos que 15 horas de caminhada. Ao chegarem ao acampamento base, às 5h30 da manhã, procuraram Marco Aurélio, mas ele não estava lá. Era de se estranhar que o monitor da patrulha não desse sinal de presença, considerando que ele descera sozinho e pelo caminho mais rápido. Já deveria, há tempos, estar de volta ao acampamento. Juan, então, após deixar os garotos descansando no acampamento, partiu para uma busca de Marco Aurélio, refazendo o trajeto do grupo, sem encontrar vestígios do rapaz. Regressou 5 horas depois e só aí comunicou o desaparecimento à polícia. A partir de então, teve uma operação de busca de proporções poucas vezes vistas no Brasil.
Durante 28 dias, mais de 300 pessoas, entre profissionais e voluntários, tomaram parte nas operações de busca de Marco Aurélio. Participaram das ações diversos soldados e oficiais da Polícia Militar, policiais civis, bombeiros, militares do Batalhão do Exército de Lorena, espeleólogos, mateiros, guias, alpinistas, equipes especializadas em salvamento e busca na selva e 3 equipes do COI, Comando de Operações Especiais da Polícia Militar de São Paulo. Todo esse aparato humano contou ainda com o auxílio adicional de 2 helicópteros, um avião da aeronáutica que tirou fotos das áreas da região e diversos cães farejadores. A região sofreu um minucioso pente fino das equipes de resgate. A certa altura das buscas, já desesperada, a família aceitou o auxílio de parapsicólogos, sensitivos e videntes dispostos a ajudar os parentes de Marco Aurélio. Absolutamente nenhuma pista, por mais insignificante que fosse, foi encontrada. Nenhuma pegada, nenhum rastro, nenhum pedaço de roupa, nenhum equipamento deixado para trás. Nenhum sinal de violência ou ataque de animais silvestres. Nenhuma sugestão da presença de um cadáver. Cartazes com fotos de Marco Aurélio, estima-se que cerca de 30 mil, foram distribuídos pelas cidades da região. Uma recompensa de 30 milhões de cruzeiros à época foi oferecida pela família para quem fornecesse pistas que levassem ao paradeiro do rapaz. Nunca surgiu alguém capaz de embolsar esse dinheiro. Era como se Marco Aurélio tivesse evaporado no ar. Muitas teorias surgiram para tentar explicar o desaparecimento de Marco Aurélio. Uma das primeiras conjecturas a serem analisadas a fundo foi a possível participação de Juan Céspedes no desaparecimento. Aqui cabe um parênteses. Não há dúvidas de que o chefe escoteiro cometeu uma sequência de erros naquele dia durante a excursão ao Pico dos Marins. Em primeiro lugar, tornou-se bastante óbvio que Juan desconhecia absolutamente o caminho a ser percorrido. Relatara-se que ele se perdeu durante a subida, tirando o grupo da rota em alguns momentos e fazendo o caminho muito mais longo que o necessário. Durante a descida, então, seu desconhecimento do terreno tornou-se notório. Ao escolher o caminho errado, em uma bifurcação, fez com que o grupo levasse 15 horas para descer um trecho que haviam subido em 6. Disse também que ele dispensou um guia profissional momentos antes de começar a trilha. Esse guia, Afonso Xavier, homem com mais de 50 anos de experiência em montanhismo na região, era também o dono da propriedade onde o grupo erguera seu acampamento base. Ora, como chefe escoteiro, Juan deveria ter escolhido um dos 2 caminhos, ter tomado conhecimento prévio do terreno em incursões anteriores ou ter levado consigo um guia experimentado. Optou pela terceira via, seguir sozinho em um terreno que ele não conhecia. Mas esse não foi seu único erro de julgamento. Ao permitir que Marco Aurélio se distanciasse do grupo, a fim de obter ajuda, ele fez com que a equipe se dividisse. A unidade de uma equipe de exploração é um dos fundamentos básicos do escotismo e das técnicas mateiras mais tradicionais. Não se deve, em qualquer hipótese, dividir um grupo que explora um terreno desconhecido, justamente pelo risco de que o membro desgarrado se perca dos demais. Ao optar pelo caminho da direita na bifurcação em que Marco Aurélio claramente escolhera a via oposta, Juan cometera seu terceiro erro. Não apenas conduzir os rapazes a um percurso muito mais longo, como renegar a possibilidade de um rápido reagrupamento com Marco Aurélio. Foi uma sequência de erros que poderia ter sido evitada e que certamente teria mudado o desfecho dos acontecimentos. Dito isto, nunca ficou provado qualquer ação dolosa de Juan no caso. Os escoteiros chegaram a confidenciar que o chefe acompanhara rapidamente Marco Aurélio em parte do caminho que ele tomara ao se adiantar ao grupo, retornando pouco depois. Entretanto, ele não teria tido tempo nem os meios necessários para o eventual assassinato do rapaz, e mesmo que tivesse tido, as incansáveis buscas no local, inclusive com o uso de cães farejadores de olfato apuradíssimo, teriam localizado o cadáver. Outra teoria desenvolvida à época levantava a possibilidade de que Marco Aurélio tivesse caído em uma grota, ou fenda, ou um buraco escondido na mata, onde teria falecido de imediato ou agonizado até a morte. É uma teoria factível, particularmente considero a mais convincente em uma primeira análise, mas ela esbarra exatamente na mesma questão que faz descartar Juan como assassino. Por que as equipes não encontraram um corpo? Mesmo em um ponto remoto, teria havido vestígios da queda. Dificilmente o local passaria desapercebido a uma varredura aérea. Guias e mateiros experientes conheciam os pontos de maior risco para uma queda e certamente os vasculharam com minúcias. Alpinistas investigaram os trechos mais íngremes e menos acessíveis. E mais uma vez, por mais difícil que fosse o acesso, por mais oculto que revelasse o local, haviam os cães farejadores, que teriam encontrado o rastro do rapaz.
Restavam ainda as teorias que não envolvessem a morte de Marco Aurélio, e se ele tivesse sido sequestrado. Era difícil imaginar um sequestro no alto da montanha, e nada sugeria essa possibilidade aos policiais. A ausência de pegadas de um eventual sequestrador nos trechos onde sabidamente Marco Aurélio passara era um forte contraponto à teoria. Caso se partisse do princípio de que o sequestro ocorrera no acampamento base, quando o escoteiro retornara em busca de auxílio, caberiam as perguntas. Afonso Xavier e as demais pessoas na propriedade não teriam testemunhado nada? Não haveria sinais de passagem de um veículo no local? Evidentemente, era possível tratar-se de uma fuga voluntária. É uma teoria que a família refuta veementemente, em decorrência da índole de Marco Aurélio e da constatação de que, antes da excursão, ele teria tido inúmeras possibilidades de fuga, em um ambiente muito menos inóspito e desconhecido. De qualquer maneira, foi uma possibilidade amplamente investigada. A polícia chegou a encontrar um caminhoneiro que, à época, garantiu ter dado carona no dia do desaparecimento a um rapaz cuja descrição física batia com a de Marco Aurélio. Os investigadores tentaram seguir esse rastro, mas novamente a pista se revelou um beco sem saída. Mais uma vez, nada pôde ser provado. Todas as linhas de investigação possíveis foram seguidas. A falta de evidências em qualquer sentido, porém, emperrou as averiguações diante desse cenário. Em 1990, após 5 anos de exaustivas buscas e investigações, o inquérito foi oficialmente arquivado pela Polícia Civil de São Paulo. Um pormenor interessante a respeito das buscas realizadas na área, em que consta nos autos do inquérito policial, foi a ocorrência de um pequeno incidente durante a segunda noite de investigações. Naquela ocasião, Juan e os demais escoteiros, hospedados na propriedade do guia Afonso Xavier, se preparavam para ir dormir, quando ouviram um grito na mata adjacente à casa. O berro foi seguido de um silvo de apito, o que era bastante sugestivo para os escoteiros. Marco Aurélio estava munido de um, e era a forma tradicional como eles se comunicavam ou buscavam auxílio quando perdidos. Juan e os escoteiros imediatamente acorreram à mata, de onde se ouvira o grito e o apito. Nesse momento, conforme relato de várias testemunhas, estranhas luzes azuis se acenderam e se apagaram por 3 vezes no interior da floresta. Juan adentrou a mata e apitou repetidamente em busca de algum sinal de Marco Aurélio. Nenhuma resposta foi obtida. Diante do silêncio, o chefe decidiu retornar à casa de Afonso. O incidente das luzes tratou de reforçar a natureza incomum do ocorrido, e logo começaram a surgir teorias sobrenaturais a respeito do desaparecimento de Marco Aurélio. Portais para um outro mundo, abduções por extraterrestre, possessões demoníacas. Todas as hipóteses foram levantadas por aqueles que acreditavam que seu sumiço estava ligado a causas acima da compreensão humana. Até mesmo livros publicados sobre o assunto flertam com essas teorias. A família chegou a procurar o famoso médium Chico Xavier, que na oportunidade disse para a mãe de Marco Aurélio: "Sinto muito, minha senhora, mas só me comunico com pessoas desencarnadas." O caso causou ampla comoção desde o início. A própria prefeitura de Piquete cancelou as festividades de aniversário da cidade, marcada para 15 de junho, uma semana após o desaparecimento de Marco Aurélio. Desde então, o caso ganhou crescente repercussão nacional e internacional. Em 2006, o jornalista Rodrigo Nunes lançou o livro Operação Marins, o sumiço do escoteiro Marco Aurélio, um interessantíssimo compilado dos passos da investigação. 2 anos depois, a partir de novas entrevistas com envolvidos no caso, foi lançado o Operação Marins 2, Novas Descobertas. A entrevista concedida pelo autor também é uma fonte interessante de informações. A própria família de Marco Aurélio não tem poupado esforços nos últimos 30 anos para divulgar o caso, com a esperança de ainda reencontrá-lo com vida. O jornalista Ivon Simon, pai de Marco Aurélio, mantém um blog com constantes atualizações sobre notícias e matérias veiculadas sobre o caso. Também divulga fotos do irmão gêmeo de Marco Aurélio, Marco Antônio, a fim de traçar uma referência de como seria a aparência do desaparecido caso esteja vivo. Ao fim, o caso Marco Aurélio ganhou o mundo. Seu desaparecimento é citado em diversos veículos internacionais que compilam os casos não solucionados mais intrigantes que se tem notícia. Nenhum é capaz de fornecer uma resposta convincente quanto ao que aconteceu naquela tarde de 8 de junho de 1985. Para a polícia, ele não morreu no Pico dos Marins. O inquérito policial, baseado no laudo técnico, afirma que o mais provável tenha sido uma fuga. Segundo as palavras da delegada Sandra Vergal, que participou das investigações, as evidências não apontam para a morte do rapaz. A gente subiu, investigou, fez a reconstituição, olhamos tudo.
Não houve ocultação de cadáver. Achamos que ele está vivo. É o que a família acha. E você?